Fala pessoal, Silas Neves aqui e estou gravando esse PNLcast para você para falar sobre algo extremamente importante, que é sobre como que eu faço para escolher uma ferramenta, qual ferramenta que eu devo utilizar. Diariamente eu recebo muitas perguntas de alunos que chegam em mim e apresentam uma situação. Olha, Silas, o meu cliente está assim, assim, o que eu faço, qual ferramenta eu devo utilizar para lidar com essa situação e naquela outra situação, qual ferramenta que eu devo utilizar. E muitas vezes as pessoas esperam que tenha uma fórmula, essa ferramenta serve para isso, essa ferramenta serve para aquela. Entretanto, nós estamos lidando com pessoas e quando nós lidamos com pessoas é tudo diferente de pessoa para pessoa. Então é extremamente importante a gente simplesmente entender uma forma de escolher a ferramenta e não decorar essa ferramenta serve para essa ferramenta serve para aquela situação, mas sim desenvolver um método para que para cada situação específica, para cada situação imprevista que o cliente traga para a gente possa determinar qual ferramenta nós vamos utilizar. E é para isso que eu estou fazendo esse PNLcast, para você saber qual que é esse protocolo. Então existe sim um protocolo que, se você seguir esse protocolo, vai ficar muito fácil para você conseguir escolher as ferramentas. Eu vou falar para você sobre esse protocolo agora, então já pega um papel, uma caneta, para você poder anotar qual que é esse protocolo, quais são os passos para você conseguir escolher a ferramenta que o cliente te apresenta. Esse protocolo aqui, ele é o pensamento do PNL Practitioner, ele é o pensamento do Master, é o pensamento que você tem que ter na hora de atender as pessoas. Então, o cliente sentou na sua frente, você precisa incorporar essa estrutura, você precisa incorporar esse sistema de raciocínio para você poder, então, identificar as ferramentas que devem ser utilizadas com o cliente na hora da sessão. Assim vai ficar muito mais fácil para você lidar com todas as situações imprevistas que o cliente pode apresentar para você na situação. E muito bem, então qual que é esse protocolo? Nosso primeiro passo, então, para você poder escolher uma ferramenta, o primeiro passo é você utilizar as ferramentas em si mesmo. Então, a primeira coisa para você saber qual ferramenta você vai utilizar, você precisa utilizar ela em você mesmo. Você pode sentar e fazer ela mentalmente. Você estuda um pouco a ferramenta, entende a dinâmica dela e aplica ela em você. Porque se você não aplica a ferramenta em você, você não conhece a ferramenta. Se você não aplica a ferramenta em você, você não sabe o potencial dela, você não sabe como realmente ela pode transformar, no que ela funciona, no que ela não funciona. Se você não aplica a ferramenta, você não conhece a estrutura dela. Porque nós temos isso, a ferramenta ela tem lá um passo a passo, mas nós temos também a estrutura por detrás dela, nós temos a ideia central, o raciocínio por detrás da ferramenta. E é justamente esse raciocínio por detrás da ferramenta que nós temos que dominar, que nós temos que entender. Não apenas seguir o passo a passos, mas esse raciocínio da ferramenta, essa ideia central dela, o que a ferramenta realmente é, a essência da ferramenta, você só descobre utilizando ela em você. Então, se você não está aplicando as ferramentas em você, se você não utiliza ela com você, vai ficar muito difícil mesmo para você escolher qual ferramenta você vai utilizar, porque você não sabe para que a ferramenta serve. Então, vamos supor uma caixa de ferramentas. Você tem ali um alicate, você tem uma chave de fenda, você tem uma serra, e às vezes você pode bater o olho e identificar para que serve cada uma dessas ferramentas. Mas se você utiliza essas ferramentas, você, além de dominar elas, fica mais fácil para você saber como improvisar com elas, como adaptar cada uma dessas ferramentas para situações do dia a dia. Então, o primeiro passo, anota aí, é você conseguir utilizar as ferramentas em si mesmo. Se você não utiliza as ferramentas em você mesmo, realmente vai vir insegurança, vai ficar difícil para você saber qual ferramenta você utilizar. Primeiro passo, utilizar a ferramenta em si mesmo. E depois, Silas, agora o que a gente faz? Já utilizei, já conheço as ferramentas, como que a gente faz mesmo para escolher? Então você vai sentar, você vai começar a conversar com o cliente e a primeira coisa que você tem que identificar é a situação problemática. Qual que é o desafio que o cliente está vivenciando nesse momento? Qual que é o problema? Qual que é a situação que ele quer resolver? Então você fazer algumas perguntas como: o que você espera dessa sessão de hoje? Como que eu posso te ajudar? O que você espera desse ano? Quais são os seus objetivos para esse ano? Quais são os seus maiores desafios? Você vai fazer perguntas com um intuito. O intuito central aqui
é identificar uma situação desafiante, uma situação problemática para você poder trabalhar na sessão. Então você vai fazer perguntas como essas que eu te apresentei para você identificar a situação problemática. E aí o cliente ele vai apresentar, pode ser aqui nesse momento que o cliente traga várias coisas. Não, que eu estou com um problema familiar e eu estou discutindo com a minha esposa e eu também estou com um problema no serviço. Ele pode trazer várias questões e está tudo bem. Mas aqui o extremamente importante é você focar em uma só. Muitas pessoas, às vezes, nesse momento, que tentam lidar com 4, 5 situações ao mesmo tempo, e aí não flui, não desenvolve, não resolve. Então o cliente tem várias situações, apresentou várias situações para você, você vai olhar para ele e perguntar, muito bem, dessas situações que você apresentou para mim, qual que você acredita que é a mais interessante para a gente trabalhar agora? Então, você vai identificar uma única situação. E aí você já concorda, você já acorda com o cliente de, olha, então nessa sessão nós vamos falar especificamente sobre como lidar com um conflito com uma pessoa do seu passado que te marcou. Perfeito? Nessa sessão vamos trabalhar isso. Identificou a situação específica, aí você vai fazer algumas perguntas para tentar entender. Me conta um pouco mais, me fala um pouco mais sobre o que aconteceu, como que isso te marca, para quê? Para você começar a identificar qual ferramenta você vai utilizar. Então, nesse momento, você identifica a situação problemática, começa a fazer algumas perguntas para entender o que realmente está acontecendo, ou como que a pessoa está lidando com isso, e por meio dessas perguntas, você já vai se perguntando qual ferramenta utilizar. E aí, onde que você vai ter essa resposta? Qual ferramenta que eu devo utilizar? Essa resposta ela vai vir das ferramentas que você aplicou em você. Percebe? Se você aplica as ferramentas em você, a hora que o cliente começa a falar, você vai entendendo, não, eu acho que essa ferramenta aqui ela funciona melhor, essa outra funciona melhor. Então, primeiro passo, utilizar as ferramentas em si mesmo. Segundo passo, identificar a situação problemática e focar em uma especificamente. E depois você vai começar a identificar a ferramenta com base no que o cliente está passando para você. Então, existe sim algumas técnicas que podem facilitar. Por exemplo, se o problema do cliente envolve ali fobia, cura rápida de fobia, se envolve planejamento, você pode colocar uma especificação de objetivos, se envolve outras pessoas, você utiliza ferramentas que lidam com conflitos com outras pessoas, como gestão de conflitos, dissociação, são ferramentas que podem ser utilizadas. Se envolve uma emoção muito forte que está marcando ali, eu vivi um trauma, eu vivi uma situação e eu estou me sentindo mal com isso, você pode utilizar ferramentas que dessensibilizem essa emoção, como dissociação ou até mesmo ancoragem, para você criar um novo estado na pessoa. Mas como que você entende essa dinâmica? Aplicando as ferramentas. Quando você vai aplicando as ferramentas, você vai entendendo o raciocínio delas, a essência delas, e aí você consegue, então, adaptar a ferramenta. Então, nosso terceiro passo é selecionar a ferramenta com base na sua experiência, com base no que você já utilizou com você, e com o tempo, com base no que você já utilizou com outros clientes também. Aí que você começa a se desenvolver, quando você começa a utilizar com bastantes clientes as ferramentas. E depois que você selecionou a ferramenta, você vai simplesmente utilizar a ferramenta com o cliente. Então, você vai dar início ali na ferramenta de fato. Então você fala, agora a gente vai começar, nós vamos começar a aplicar a ferramenta. Você pode dizer o nome da ferramenta, você pode explicar a ferramenta, mas nem sempre é necessário. Às vezes você pode simplesmente conduzir o cliente, fecha os olhos, ou então levanta, vem aqui, nós vamos fazer algumas marcações, explica brevemente e dá início na ferramenta. E depois que você utiliza a ferramenta, é extremamente importante ir para o próximo passo, que é a verificação. O que é verificação, Silas? É verificar se funcionou ou se não funcionou a utilização da ferramenta, se teve uma mudança. Aqui muitas pessoas, às vezes, podem se confundir. Muitos problemas não se resolvem em apenas uma única sessão, não se resolvem com apenas uma única ferramenta. Mas é interessante você saber se mudou, se acabou o problema, resolveu de uma vez por toda, ou se ele melhorou. Ou se ele melhorou numa escala de 0 a 10, por exemplo. Quantos que estava te incomodando? 10, e agora? Está 4, percebe? Já teve um avanço, já teve um desenvolvimento. Então é importante isso, você mensurar, ter consciência se transformou, se não transformou,
ou se teve uma evolução, ao menos. E aí, como que você vai fazer essa verificação? Você vai fazer alguns testes. Você pode fazer perguntas relacionadas ao que foi trabalhado, mas perguntas como: imagine essa pessoa agora na sua frente. Se você visse a pessoa entrando pela sala nesse momento, como que seria? Ou então, imagine que você está na mesma situação agora, que você está passando por aquele mesmo local onde aconteceu determinada coisa, como que você fica? Como que você lida com isso? Então você vai fazer perguntas para testar e verificar o resultado e identificar se transformou, se teve um avanço ou se não teve um avanço. Por que é importante fazer isso? Para você saber como que o cliente está lidando com tudo isso. E aí, dependendo, você pode sugerir mais sessões. Olha, nós tivemos um avanço, mas é interessante a gente fazer talvez mais uma ou duas sessões para isso. Se o cliente apresentou várias queixas, você pode já oferecer um pacote com 10 sessões, por exemplo. E o que vai facilitar para você saber qual decisão tomar em relação a isso é justamente essa verificação. Por meio da verificação, você vai entender se você vai conseguir, se é interessante oferecer mais sessões, se não é interessante. Às vezes o cliente vem, faz uma única sessão e não, resolveu, estou realmente me sentindo bem, já entendi a grande questão que está aqui por detrás. Não tem necessidade de você oferecer mais sessões. Você fez um excelente trabalho, o cliente fez um excelente trabalho também, porque a gente tem que ter isso em mente. O trabalho ali, nós somos ferramentas, né? Nós utilizamos a ferramenta da PNL, nós somos ferramentas, o cliente tem que cooperar, o cliente tem que querer mudar, o cliente tem que querer se desenvolver. Então, às vezes, o cliente está realmente desejando mudar muito e ele acelera todo esse processo. Acelera esse processo, dependendo do tamanho da situação, do desafio, às vezes resolve sim uma sessão. E aí não tem realmente necessidade de oferecer mais sessões, você pode até sugerir, dependendo. Mas aqui, por meio dessa verificação, você entende isso e você avalia se vai oferecer mais sessões, se vai oferecer 10, às vezes oferecer mais uma, duas ou três. Como que você determina isso, Silas? Prestando atenção no cliente. Rapport, 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 rapport. E com o rapport, você vai simplesmente conseguir ter esse feeling para saber como conduzir. Agora, sem rapport, se você não está conectado com o cliente, vai ser difícil você tomar essas decisões. Decisões de qual ferramenta escolher, decisões de quantas sessões oferecer a mais. E muito bem, fez a verificação então. Depois que a gente faz a verificação, nós vamos simplesmente encerrar a sessão. E na hora de encerrar a sessão, você pode sugerir algumas tarefas ou pedir que o cliente sugira para si mesmo algumas tarefas. E é interessante que o cliente traga essas tarefas. E que tipo de tarefas? É uma pergunta simples que você vai fazer. O que você pode fazer durante a semana para você não esquecer disso? O que você pode fazer durante a semana para você intensificar isso? O que você pode fazer durante a semana para você continuar ativando essa âncora, por exemplo? Então, pedir tarefas simples e fáceis e executáveis para o cliente fazer durante a semana ou durante o mês. Ou, por exemplo, se foi uma especificação de objetivos, você vai identificar disso que a gente especificou do objetivo, o que dá para você já iniciar nessa semana, para você começar a ir em busca do seu estado desejado. Então, determina ali alguma tarefa para o cliente fazer. Lembrando, a ideia é você fazer o cliente ali, às vezes, ter essa tarefa. Às vezes não é necessário, às vezes realmente já ressignifica ali e não tem necessidade. Mas às vezes é legal o cliente ter esse reforço semanal para o quê? Para fortalecer a nova sinapse neural que foi criada na sessão. E também nesse momento aqui, é um momento para você pedir um feedback do que o cliente achou da sessão, se tem mais algo que você pode ajudar, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, teria mais algo que eu posso te ajudar nessa nossa sessão? E também fazer a venda de mais sessões. Se for a primeira sessão, você pode sugerir mais sessões também com o cliente. Então, essa daqui é a metodologia para você simplesmente escolher uma ferramenta. Você precisa seguir esses passos para, de fato, escolher, dominar a arte de escolher a ferramenta. Então, qual que é o protocolo? Primeiro passo, utilizar as ferramentas em si mesmo. Segundo passo, identificar a situação problemática. Terceiro passo, selecionar a ferramenta. Quarto passo, utilizar a ferramenta com o cliente. Quinto passo, verificação, verificar os resultados da ferramenta. E o nosso sexto passo é
encerrar a sessão. E esses aqui são os passos que vai ajudar você a gerenciar, administrar várias sessões e também entender o mecanismo, a metodologia para você escolher as ferramentas. Seguindo esses passos, você vai perceber que você vai desenvolver muito a sua percepção de qual ferramenta escolher na hora de conversar com o cliente. E é isso, esse daqui foi o nosso PNL Cast. Um grande abraço e até mais!